no cinema, né? Porra. Como pipoca. Ou no Lebif. O Lebif que é carne, porra. Boa. Aí não Belo tem- restaurante, maravilhoso. Pois é, eu já ouvi falar que é bom mesmo. Tem um amigo que foi lá algumas vezes já, mas eu ainda não tive essa oportunidade. Tá funcionando agora? Tá. Não, tá fechada a pandemia. Agora deu o lockdown. 15 dias, já estão fechados 15 dias. O que você acha sobre esse rolê aí? Eu fui cancelado na internet por falar uma coisa que eu penso. Eu falei que eu acho que lockdown agora é enxugar gelo, não vai ajudar realmente o propósito e vai matar Mas muitos empregos e pessoas que se necessitam, né? é muito complicado tudo isso. O Brasil é um país grande, gigante. Né? Isso aqui não é uma brincadeira, não. Não é uma coisa para que se administre brincando. Fechando, pode ser que é a solução, mas fechando tudo. Tudo. E as pessoas não saindo de casa também. Não dá para fechar as escolas. Muitas crianças não vão para estudar, vão para comer. Sim. Né? A escola é uma coisa. Se não tem escola, os pais não vão poder trabalhar. Tem um problema econômico, tem um problema educativo, tem um problema de vida social, tem um problema de tudo. Agora, eu tenho restaurante. Para nós é muito difícil de ser fechado. Não é fácil. Eu tenho dois. Eu tenho o Savá, que é do outro lado da Paulista, perto do Hospital Novo do Juro, que é um bistrô. Eu fiz o programa Pesadelo na Cozinha, nesse restaurante, que vai passar final de março agora, esse programa, hein? Que não passou ainda na TV. Da hora. Eu vi todos. Do Pesadelo na Cozinha. Gosto bastante da série. O dono, o senhor Antônio, eu fiz amizade com esse senhor, um senhor apaixonado pela França, tudo. Antes da pandemia eu fiz esse programa. E ainda não foi na TV. Esse senhor faleceu do Covid. Caraca. Os filhos dele me falaram, Jacan, a gente vai deixar o restaurante, a gente não vai ficar com o restaurante. Você não quer pegar o restaurante? Eu peguei o restaurante. A gente reformou mais um pouco, mas eu deixei o mesmo nome, deixei toda a identidade do senhor Antônio. Porque, não sei, foi uma coisa bem sentimental, bem... E esse restaurante está lá, fechado hoje, 15 dias. Então a gente vai começar a vender comida... Delivery. Eu fiz um delivery novo, em pouco tempo, vai se chamar Jojo Gastronômico, para levar a comida na casa dos outros. Mas tudo isso não vai resolver. Mas o problema não é de resolver isso, de resolver o Covid, de vacinar, para ter uma vida normal. A vacina é a única solução que eu Eu acho que a vacinação deve começar para a gente que trabalha. Para a gente que pega o metrô, gente que pega o ônibus, gente que... Nós, que somos na rua todo dia. Né? Não sei se a solução é começar para vacinar as pessoas de mais idade. Lógico que precisa proteger as pessoas que têm mais idade, que são mais vulneráveis à fragilidade né, da vida. Lógico. Mas, para resolver o problema econômico, precisa vacinar as pessoas que vão trabalhar todo dia. Para não passar, e que as pessoas sejam mais sociais, entendem que a gente precisa se sacrificar para de fazer festa clandestina, para de ir na praia, para de fazer merda na rua, para ir no posto de gasolina, o sábado à noite, fazer 100 pessoas no posto de gasolina tomando cerveja. Então a gente precisa se sacrificar um pouco. Um tempo, nós donos de restaurante, a gente somos sacrificados. A gente somos fechados. A gente deve meter os nossos funcionários ou mandar embora. A gente não tem outra solução. Eu decidi meter todo mundo. A gente vai ficar, vai segurar, mas quanto tempo a gente pode segurar? A gente não sabe. E você é um caso raro que tem essa capacidade, né, para fazer isso. A maioria não consegue. Mas 15 dias a gente consegue, mas a gente já passou 3 meses. Mas por que eu consegui? Por que eu consegui? Porque não tinha história. Meu restaurante fazia 3 meses que ele estava aberto. Eu não tinha história de dinheiro rodando no banco. Eu já tinha essa história, eu já quebrei. Eu sei que é isso. Eu já tenho essa história. Capital de giro. Porque os bancos, ela não para de te cobrar. Verdade. O juro, continua no banco. Os aluguéis, os caras, ele está certo. O dono do prédio, do imóvel. Mas não é minha culpa.
o aluguel vai girar. Tudo vai girar. O imposto gira, tudo gira. Porque tudo que está correndo é atrás. Você não paga o imposto do dia, você paga o imposto do passado. Né? Você não paga. Né? Você paga o passado, você não paga o futuro. Ele está lá. E no futuro você não recebe dinheiro porque você não trabalhou. Você não rodou. Então os cartões de crédito, nada cai. Então você está ferrado. Sim. Por isso que eu não tenho dificuldade, porque eu não tinha essa história passada. Mas todos meus amigos que têm restaurante de 4, 5, 10 anos, 20 anos, são quebrados. Eles são tudo quebrados. Eu, fornecedor, as pessoas que vendem para nós, são na mesma situação. Então não é uma brincadeira, não. Isso aqui é muito complicado. Precisa resolver. Não sei como resolver isso. Esse lance da vacinação, de vacinar primeiro os idosos, vacinar o... Tanto que a gente começou vacinando o pessoal que estava trabalhando diretamente com Não, deve começar de dois lados, para chegar no meio. Faz sentido. O problema é que a gente tem muita pouca vacina, né? O problema é isso. O problema é que ninguém se entende. Né? O governo federal, o governador, todo mundo brigando. Não é na hora de brigar, na hora de se entender, de sentar todo mundo numa mesa, de resolver esse negócio pela população. Só isso. Mas parece que os caras vivem uma porra de um teatro político pra sempre, né? O Dória e o Bolsonaro vivem se bicando lá. Todo mundo tá vendo que aquilo eu não sei, o que faz comer não faz política. Eu não quero falar política, eu acho que todo mundo deve resolver esse problema. O problema da população, o problema do Brasil, o problema todo mundo deve sentar numa paz e resolver esse problema. Então vamos mudar de assunto. Ouvi falar que foi tu que inventou o Petit Gâteau. Puta, gente, vocês são atrasados, né? Isso aí é... Na realidade, eu não inventei. Eu trouxe o Petit Gâteau aqui no Brasil, em 94. Popularizou a parada. Eu inventei um nome, que é muito melhor. Qual o nome original? Na França, se vai na França, você pega um Petit Gâteau, ninguém sabe o que é. Não? Você vai na França e fala, o que é um Petit Gâteau? O que é falar Petit Gâteau, você sabe? Petit Gâteau é bolinho? Não, pequeno gato, em teoria. Não. Gato é foda. Petit Gâteau é pequeno bolo. Então, bolinho. Bolinho, se quiser. Bolinha. É uma bolinha. 2 bolinhos, 3 bolinhos. Entendi. Não, é um pequeno bolo. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei no Brasil em 94 pela primeira vez. Eu fui contratado para um homem que mudou minha vida completamente, que é o homem que foi embora esse ano passado, foi esse ano. Ele mudou tua vida, ele te trouxe da França? Ele foi me buscar lá em Paris. Ele falou para mim, Eric, eu preciso de um homem igual a você. Nem sabia onde que é o São Paulo, nada. Ele falou, eu vou mudar a tua vida, você vai ser rico. Caralho, eu quero amigo desse, pô. Ele mudou minha vida, mas não sou rico. Olha esse broche aí, pô. Que joia? Os brochão, só esse broche é 80 mil reais. Presente de minha esposa. Esse aqui é 25. Não é nada, para de caô, pô. É de papelão. Tem papelão. Para com essa merda. Eu vou ser sequestrado na saída, para. Eu quis falar também. Tem um segurança. Espera aí. Você não achou um lugar mais barato para alugar lá? Mais barato? Nossa, que casa feia. Tu já chegou, já ficou lá embaixo jogando pinball, que eu sei. Eu gostei, adorei. Amei. Brincadeira. Então... Qual que é o nome desse cara que te trouxe de Paris? I'm sorry? O nome do cara? I'm sorry? I'm sorry, é o nome do cara. Falou o quê? O nome do cara, O cara fala mal pra caralho. Ele quer saber o nome desse homem que te trouxe. Eu vou falar. Tá. Nossa, quando tu falou que tu não ficou puto quando eu fritei o steak tartar, já levantou o ânimo. Não, é maravilhoso. O steak tartar é de volta, é maravilhoso. Nos Estados Unidos se faz muito. Muito.